Bem-vindo a mais um Escola Bíblica, é um prazer enorme estar na sua companhia. Como sabe, estamos a estudar o livro de Apocalipse e tenho hoje comigo o pastor Pedro Esteves, que não só neste programa, mas também no próximo Escola Bíblica estará a fazer-nos companhia. Bem-vindo, pastor. Olá, mais uma vez, muito obrigado. Hoje vamos começar com o capítulo 12, depois de, na aula anterior, termos visto os capítulos 8 em diante, mas eu começava por perguntar, pastor, qual é o sumário que escolheu para nós hoje? Sim, hoje, claro, o nosso sumário vai centrar-se no capítulo 12, precisamente, e o nosso objetivo neste programa é essencialmente mostrar, dar a conhecer e a compreender, sobretudo, a centralidade do capítulo 12, tanto na estrutura do próprio livro do Apocalipse, como, obviamente, no seu interesse maior, que é dar uma revelação sobre Jesus Cristo e sobre o seu plano para o futuro da Igreja e deste mundo. Nesse aspecto, o capítulo 12 vai ter um papel central e, portanto, também nos vai ajudar a estarmos conscientes, especialmente como povo de Deus, aos ataques, às estratégias do inimigo do povo de Deus, que se tem manifestado ao longo da história e, em especial, no tempo em que vivemos, a sua manifestação é muito específica. Por isso mesmo o capítulo absolutamente central. Muito bem, vamos então olhar para aquilo que a Bíblia diz com os versículos de referência para a aula de hoje. Lembro que é Apocalipse 12 e vou partilhar convosco o versículo 7 e 8. Diz então o seguinte: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu diria que dentro de um capítulo-chave, estes também são versículos-chaves, e eu começo exatamente por fazer-lhe uma pergunta que o pastor já partilhou connosco na introdução, se realmente manifestou que este capítulo tem um foco central em todo o livro do Apocalipse. A pergunta é quase lá para ali, que foco é esse? É verdade. É que a centralidade do capítulo 12 e de todo um setor que está no centro do livro do Apocalipse, que podemos dizer que basicamente vai desde o final do capítulo 11 e até o capítulo 13, portanto, onde o capítulo 12 se encontra no centro, eles cumprem um desígnio muito especial, particularmente se tivermos em conta que o Apocalipse tem uma estrutura quiástica. É um termo assim um pouco técnico, mas não é difícil de compreender. Hoje talvez já seja conhecido até por uma boa parte, talvez, do auditório que está connosco. A estrutura quiástica fazia parte da mentalidade hebraica, da forma de estruturar o pensamento, especialmente quando havia um objetivo específico de dar centralidade, portanto, a uma determinada mensagem. Nós encontramos isso em diversas passagens da Escritura, várias das profecias bíblicas. Mesmo até na linguagem poética, encontramos este recurso, que, digamos em português, nós diríamos que seria o equivalente a um recurso estilístico. Portanto, é usar na forma de escrever alguma coisa que represente ou mostre melhor o conteúdo. Neste sentido, eu coloquei aqui no quadro, precisamente, uma leitura possível do livro do Apocalipse. É claro que temos que dizer possível, porque sempre que fazemos um esforço de interpretação, especialmente uma interpretação literária, aliás, como acontece quando estudamos no português ou outra língua, um texto... Não deixa de ser uma interpretação. Temos de ter uma certa humildade, por assim dizer, diante do texto, porque não fomos nós que o escrevemos. Agora, o texto deixa-nos indicações muito claras. E a estrutura quiástica é um tipo de estrutura que basicamente consiste em que os temas se repetem, mesmo que seja em espelho, ou seja, não quer dizer que digam exatamente a mesma coisa, mas dão novas nuances sobre o mesmo tema, e numa estrutura quiástica, como se pode ver na imagem, se nós tivermos uma proposta de tema A e formos até ao tema F, neste caso, nós vamos encontrar que a partir do centro os temas começam novamente a reproduzir-se. Reparem, uma leitura rápida permite-nos perceber que no Apocalipse nós temos um prólogo a que vai corresponder no final um epílogo, ou seja, são mensagens que estão um pouco fora do resto dos temas, mas que permitem abrir e fechar. E depois é muito interessante notar que os grandes temas do Apocalipse eles vão se repetir nesta estrutura quiástica, andando para trás, se olharmos do fim, ou para a frente, se olharmos do princípio. Vamos ter um conjunto de promessas que estão associadas àqueles que vencem os desafios, os ataques do inimigo. Vamos encontrar, portanto,
promessas para o vencedor nos primeiros capítulos e no final o cumprimento das promessas, com a parte mais escatológica do Apocalipse. Depois, à medida que nos vamos aproximando do centro, nós vamos ter o trabalho de Deus pela salvação da humanidade, que está desde o capítulo 4 ao capítulo 8, e a demonstração, através de diferentes visões, como é que Deus opera essa salvação, através da história, e vamos encontrar o trabalho de Deus pela salvação da humanidade, mas a forma como ele se vai completar no capítulo 19 e 21. Portanto, é muito interessante ver como realmente os temas se apresentam na parte inicial, da primeira parte do livro. Os temas estão em termos históricos, podemos dizer assim, ou seja, como é que na história se desenvolveu esta problemática e na parte final vamos ter a solução para esses problemas. Portanto, vamos ter a ira de Deus misturada com a sua misericórdia e depois, no capítulo 15 ao 18, a ira de Deus sem mistura com misericórdia. Ok, à medida que nos aproximamos então do centro, este é o ponto, esta explicação é para perceber como isto faz realmente sentido. No centro desta estrutura está o grande conflito entre Cristo e Satanás. Portanto, se nós pudéssemos dar um título à mensagem que está no centro do livro do Apocalipse, particularmente no capítulo 12 e no capítulo 13, o título que nós poderíamos propor, sem que ele lá esteja dito desta forma, mas ele está espelhado em toda a mensagem, é o conflito entre Cristo e Satanás. Ora, numa estrutura quiástica, o que o autor pretende transmitir, além da beleza, podemos dizer assim, da ordem e da estrutura, é que a mensagem que precisa de ser entendida claramente, ela está no centro dessa mensagem. A fazer esta leitura, não estamos a ser em nada rebuscados. Não fui eu que escolhi o capítulo 12 para vir aqui, é apenas para mostrar que antes de olharmos para dentro do capítulo 12, o ponto é, temos que ter atenção especial. Muito bem, e já que estamos a falar dele, do capítulo 12, que através desta estrutura já percebemos que é este grande conflito entre Cristo e Satanás, mas de uma forma genérica, de uma forma global, o que é que nos fala o capítulo 12? Sim, se pudéssemos fazer aqui uma espécie de uma visão mais abrangente, não é? Um zoom bem alargado, não é? Que depois a seguir já podemos aproximar-nos um pouco. A ideia é que o Apocalipse 12 vai descrever a história do povo de Deus. Ele começa, obviamente, portanto, com a história de Israel e alguns elementos e momentos-chave dessa história, e depois, no Novo Testamento, vamos dizer, na Igreja Cristã, que é outra forma de expressar, no contexto do Novo Testamento, o conceito que é o mesmo, que é de Deus ter um povo eleito. Resumidamente, estes 4 pontos são, em primeiro lugar, portanto, nos primeiros versículos nós vamos ter um período que vem antes do nascimento de Cristo, portanto, daí coincidir com a história de Israel, e um vislumbre de Israel representado por uma mulher que vai dar à luz. Quer dizer, a ideia de que uma mulher grávida vai dar à luz é a ideia de que toda a história de Israel ela existe para chegar ao parto, a um momento central que obviamente está relacionado com o aparecimento de Cristo na história da Terra. Depois vamos ter uma segunda parte que já corresponde a um tempo que está ao nascimento, vamos dizer assim, ao nascimento, e depois a tudo o que corresponde à ascensão, à entronização de Cristo. Portanto, a ideia é que Cristo, ao ter vivido e operado a sua missão nesta terra, que passou pela sua morte, por ser o Cordeiro e depois por ser vitorioso sobre a morte, isso vai ter enormes consequências em termos cósmicos. Já vamos olhar isso em detalhe. Depois temos uma terceira dimensão desta estrutura histórica, que é a Igreja de Cristo. Portanto, é um tempo que está depois de Cristo ter partido, é um tempo longo em termos históricos, mas que implica o tempo em que podemos dizer que vai desde o primeiro advento ao segundo advento de Cristo. Portanto, Cristo sobe ao céu, sabemos que ele prometeu que voltaria. Nesse tempo que permeia esses 2 grandes eventos, o povo de Deus, a Igreja, vai sofrer diferentes peripécias. Vai ser atacado, vai ser perseguido, mas também tem Cristo a protegê-la. E finalmente temos uma descrição pequena, mas ela não é a dimensão do texto que descreve a importância, ela tem muita importância, que é a parte final que diz respeito à Igreja de Cristo, mas num tempo único da história da Terra, que é o tempo do fim. E, portanto, estes 4 momentos, que têm, claro, Cristo no centro e a morte de Cristo, ajudam-nos a entender qual é o sentido da mensagem, que é revelar o plano de Deus para proteger o seu povo dos ataques do inimigo ao longo de todo este período.
É verdade que o pastor já falou na mulher, já falou em igreja, só que neste capítulo aparecem, eu diria, dois grandes símbolos, ou duas grandes imagens, que é precisamente uma mulher que está grávida e um dragão. Eu pediria que pudesse particularizar o que é que isto quer dizer, que sinais são estes, o que é que isto significa. Muito bem. Essa pergunta é obviamente capital e nós temos que tomar tempo para dar essa explicação. Talvez o melhor seja ler aqui alguns versículos para que depois fique claro. Vamos começar, ou vamos reler alguns destes versículos. Eu vou ler aqui no capítulo 12, portanto, os primeiros 3 versículos. Diz que João viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava, com ânsias de dar à luz. E viu-se depois outro sinal no céu. E era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, está aqui claramente lido, para não haver dúvidas, que não estamos a dizer da nossa cabeça, o que tu já perguntavas, a ideia de 2 grandes intervenientes nesta história. Um representado, e nós nunca podemos esquecer, estamos em linguagem profética, o apóstolo João é levado a ver realidades em visão, que ele viu e descreveu o que viu, sendo que essas visões, obviamente, elas apontam como que escondiam, encerravam nelas verdades históricas. E no fundo é isto, a profecia. É através de visões, de imagens, encerrar realidades concretas, observáveis, físicas, que podem estar no passado e agora estarem a ser reveladas à luz desta visão, ou podem estar no futuro, porque as profecias podem ser sobre o passado. Claro, obviamente que a profecia tem sempre elementos de futuro, de coisas que foram vistas em visão e estão para aparecer. Aqui, então, vemos a mulher claramente representando o povo de Deus, eu já o tinha expressado aqui, ou a igreja fiel, e isto não é uma tentativa de querer induzir o texto a dizer seja o que for. Esta é uma verdade que está muito, muito clara ao longo da Bíblia. Eu podia lembrar, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo, quando dizia à igreja que eu vos tenho preparado para que se apresentem a Deus como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Portanto, esta imagem, este imaginário é bíblico e é profético, aparece em contextos proféticos. É a imagem de que a igreja de Deus representa uma mulher, sobretudo quando falamos do seu povo que lhe é fiel. Não é uma imagem apenas do Apocalipse, é uma imagem de toda a Bíblia. Claro, por isso eu citei aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que já vai fazer uso desta imagem. Depois temos este ser que é visto como um grande dragão vermelho, ele representa o inimigo da mulher, portanto estamos a falar de alguém que é o inimigo do povo que é fiel a Deus, mas, neste caso, lembremos-nos sempre que o princípio profético básico para entender e interpretar a profecia é que a profecia, interpreta-se a si própria. Portanto, normalmente o esforço que temos que fazer é de ir à procura dos textos que, ou lidos em comparação, ou lidos em rede, por assim dizer, nos ajudam a decifrar. Em alguns casos é mais simples, porque Deus, quando assim entendeu, deu já ao profeta a solução. É o que vamos encontrar aqui, quando o próprio profeta diz... Nós lemos no versículo 12, no capítulo 12 e no versículo 9, que o grande dragão, aqui ele vai designar como a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. Então fica claro que esta linguagem de visão, um dragão vermelho, está dito claramente que é a antiga serpente, e aí remete-nos imediatamente para o início da história desta terra, o início do conflito e da busca de Satanás, o inimigo de Deus, por trazer esse conflito para a Terra e para o ser humano, que depois então se vai manifestar ao longo da história. O que é importante aqui ficar claro é que o capítulo 12 coloca em grande oposição ou em grande tensão é a luta de Satanás, o dragão ou o diabo, contra a mulher, o povo fiel a Deus. É por isso que nós vamos encontrar ao longo de todo o capítulo uma linguagem bélica, podemos dizer assim, uma permanente linguagem de conflito. Alguns exemplos. O versículo 4, por exemplo, diz que o dragão parou diante da mulher para lhe tragar o filho. Portanto, o verbo tragar. Depois, no versículo 6, por exemplo, diz que a mulher fugiu para o deserto. Portanto, a ideia é que está a ser perseguida. E se continuarmos aqui mais à frente, vamos encontrar, por exemplo, no versículo 13, que diz que o dragão viu que fora lançado na terra e perseguiu a mulher. Portanto,
há uma permanente linguagem bélica no sentido sempre de o dragão, Satanás, em busca de ferir, tragar, perseguir, destruir a Igreja e o povo de Deus. E, portanto, aqui encontramos o grande centro e o grande foco da mensagem deste capítulo. Utilizando essa imagem bélica, ou seja, dessa guerra, dessa luta que o dragão faz à mulher, aqui na Terra, ela não é mais nem menos do que um espelho da guerra que já acontece no céu. É isso, é exatamente isso. Portanto, nós estamos a falar de um conflito que tem um centro cósmico, esse é um tema conhecido na palavra de Deus, mas ele tem como protagonistas Jesus Cristo e Satanás. Esse é o verdadeiro conflito dos conflitos. Esse é o verdadeiro conflito. O capítulo 12 é por isso que é um dos capítulos centrais no Apocalipse, mas eu atrever-me a dizer na Bíblia, porque ele ajuda-nos a entender, provavelmente como nenhuma outra passagem em toda a Escritura, a forma como o conflito cósmico ou no céu afeta de maneira concreta a realidade humana, particularmente a realidade da fé. Por isso é que nós vamos ler no versículo 7, e agora é muito importante fazermos esta leitura, que nos diz claramente: houve batalha no céu. Miguel, que é um título dado a Jesus, especialmente no contexto de conflito, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas eles não prevaleceram, ou seja, não ganharam essa batalha, e portanto o seu lugar não se achou mais no céu. Foi precipitado o grande dragão, chamado o diabo, já lemos este texto há pouco, foi precipitado na terra. E agora é interessante porque talvez, como o nosso tempo avança rapidamente, o que é importante nós termos consciência é que ao Apocalipse 12 descrever diferentes momentos na história nos quais o dragão atacou a mulher, a Igreja, o que o livro, a visão nos assegura é de que a vitória está garantida. E nós lemos isso aonde? A partir do versículo 10, diz que ele ouviu uma voz que dizia: agora é chegada a salvação e o reino de Deus. E diz ainda que o acusador dos nossos irmãos é derribado. Então, esta serpente, este dragão, está derribado. E porquê? Vem a explicação. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, fica claro que a vitória ficou assegurada ao povo de Deus, não através de alguma coisa que ele tenha feito, mas de uma providência divina que foi dada e consumada no sacrifício de Cristo, ou seja, o momento em que ele foi o Cordeiro. Que bênção que é para nós hoje saber isso, não é? Estamos mesmo a terminar, mas eu ainda lhe queria perguntar isto. As estratégias que Satanás usava antigamente para enganar o povo de Deus, esta guerra à mulher, à Igreja, continuam a ser as mesmas hoje ou há diferenças? Os princípios são os mesmos. Historicamente, nós vamos encontrar indicação clara na palavra de Deus de que o grande objetivo de Satanás é separar os homens da fidelidade a Deus. Este é o princípio, se quisermos, que nos interessa. Porque alguns poderiam olhar para isto e dizer: bem, isto aqui, ok, são coisas grandiosas, mas parecem distantes da nossa realidade. Não, elas estão muito próximas da nossa realidade, no sentido em que Satanás ataca aqueles que são fiéis a Deus. Por isso é que a mensagem dizia que durante 1260 dias proféticos, o povo de Deus aconteceria exatamente isto. O povo de Deus teria que ser alimentado ou protegido por Deus, senão seria destruído. Nós entendemos perfeitamente que numa linguagem profética, estes 1260 dias, uma vez que a chave profética é de que apontam para anos, isto significa que houve um período da história e que nós podemos com grande exatidão interpretar, se olharmos particularmente para o grande período a que nós normalmente chamamos Idade Média, um período que, se nós quisermos ir a acontecimentos históricos, conseguimos claramente colocá-lo entre o ano 538, quando a autoridade da Igreja Romana histórica sediada em Roma foi concedida praticamente numa autoridade plena, ganhando poderes ou contornos políticos, e, portanto, sendo uma autoridade que, muito mais do que uma autoridade espiritual ou teológica, tornou-se uma autoridade imperial. E nós sabemos que até 1798, isto não somos nós que inventámos as datas, sabemos que com não apenas os ideais da Revolução Francesa, mas com a ação concreta de Napoleão e os seus generais, em 1798, sabemos que
essa sede do poder imperial romano vai sofrer uma grande ferida. E entendemos que esse período corresponde exatamente a 1260 anos, nos quais o povo de Deus, que se quis manter fiel, se não fosse protegido pelo próprio Deus, seria totalmente destruído. E é isto que nós percebemos a partir desta grande mensagem e desta grande profecia. Muito bem, chegamos mesmo ao final do programa. Eu apelo ao seu poder de síntese para nos trazer uma imagem, uma mensagem final no Aprende Fazendo. Sim, no Aprende Fazendo nós queremos tornar estas mensagens aplicadas à nossa vida. E quando eu olho para esta mensagem, há duas coisas que eu gostaria que hoje ficassem claras para si, que nos vê ou nos ouve nesta hora. A primeira coisa é, tenha a certeza de que na medida em que se esforçar e labutar por ser fiel a Deus e à sua palavra, o inimigo vai combater, porque esse é o seu trabalho. Mas firme-se na certeza de que se Deus foi capaz de guiar o seu povo e proteger o seu povo ao longo de episódios dramáticos da história, Deus vai hoje abençoar, proteger e conduzir a pastos verdejantes aqueles que escolherem manter-se fiéis. Seja essa a sua escolha. Hoje eu posso dizer que é a minha também. Chegamos ao final de mais um programa, mais uma escola bíblica, mas quero dizer-lhe que apesar do capítulo 12 ser um capítulo central, o próximo capítulo, o capítulo 13, é também de extrema importância. Voltamos a contar com a presença do pastor Pedro Esteves e, quanto a si, contamos também com a sua presença. Até lá, se Deus quiser.